Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje estou aqui com eles, Felipe Bortolotto e Chico Felitti. Pequenininha. Estamos aqui, gente. Ai, você viu como ela foi doce hoje? Ai, seja bem-vinda pra mais um Caso Bizarro. Você vê a diferença. Você vê a de quando diferença, o taxímetro tá ligado e quando o taxímetro tá desligado. É diferente, a gente sente. Vocês vão entender por que de tanta doçura em breve. Que absurdo. Gente, vocês... Olha, longe de mim, eu sempre sou uma pessoa muito doce, delicada. Com pessoas Juro que foi espontâneo, assim. Que merece. Se eu tivesse tomando água, eu teria cuspido na sua cara e teria sido espontâneo. Com pessoas que ficam o quê? Perdendo celulares em bueiros, né? Porque Nossa. deu o que falar. Mas ainda essa história… E teve um meme, na mesma semana, teve um meme da menina mandando o áudio do bueiro. pro professor, ela cai no bueiro. Não, gente… Ela muito se inspira em Não, você. eu postei o vídeo da bicicleta fazendo o lip sync lá da Júlia Costa. E basicamente é só gente falando do bueiro. Basicamente é só isso. Amiga, pra sempre agora você vai ser ligada ao bueiro. Vai ser. Caraca, E sério. teve uma menina que comentou no episódio e falou assim: Fia, eu sempre fui você, eu também derrubei no bueiro. Eu sempre fui você. Eu Tá sempre fui vendo? você. É isso que eu falo. Ser sobre o underdog permite a gente se Sabe que conectar. tem uma palavra em português pra underdog, né? Eu quero falar em inglês, amor. Fudida. Chama ser a fudida. Eu quero falar em inglês, amor. Ser a fudida tem os Ser seus aquela pontos fudida. positivos. Eu quero… A fudida do bueiro! A fudida do bueiro, Ai, você evoluiu que nem um Pokémon! não é mais de a porca porca. suja de calcinha, você foi pra fudida do Você bueiro! viu que eu sou o personagem que dá pra vocês… Assunto. É verdade. Isso chama escada. Escada. É o Dedé. Eu sou o assunto pra vocês. Você é o nosso você é o assunto. Dedé pro nosso Didi. Não, eu sou o Didi pro Dedé de vocês. No máximo, o Zacarias. No máximo. Mentira, o Zacarias era o mais maravilhoso, senão o Zacarias não. Você é o Gente, Dedé. que referência mais, né? referência. E 90% do nosso Antiga. público foi embora, porque eles nunca ouviram exatamente. essas combinações. Mas vamos voltar, porque hoje esse episódio, ele tá muito especial, ele é muito diferente. Tá, vou aqui explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Explica Se pra vocês gente, estiverem vendo, a gente tá aqui, ó, Vítima da Moda, tá? Olha. De Audible. É um original, a história de Frank e Amaury, por Chico Felitti. Felipe Bortolotto. E Felipe Erraram nesse Bortolotto. nome. Erraram. Fui eu que escrevi e dublei, gente. Vocês vão ver. Gente, a gente vai contar uma história pra vocês. Na verdade, o Chico vai contar uma história pra mim e pro Fih, que a gente vai conversar sobre isso. Hoje o caso É um caso bizarro… bizarro só. Hoje é um caso, exato, é uma história só. E antes da gente começar a entrar nessa história, que tem muita reviravolta, celebridade brasileira, uma fuga internacional, tá? Eu preciso contar que esse episódio é patrocinado pela Audible. A Audible é um serviço de audiolivros por assinatura e oferece teste grátis de 30 dias ou 3 meses para quem é membro Amazon Prime. E dá pra ouvir offline, são milhares de audiolivros disponíveis. A audiosérie Vítima da Moda já estreou, você já pode ouvir tudinho lá. O site tá na descrição do episódio, se você quiser saber um pouquinho mais. E agora, bora começar. Vamos contar essa história? Bora, eu nem Bora. leio, então eu só uso a Audible, né? Eu nem E leio, não você sei vai- nem ler. Não sabe nem ler, exato. Só usa Pro Audible. Fih é bom. E agora você vai aprender um pouquinho sobre Vítima da Moda. Bora começar. Vamos, né, trazer uma intro aqui pra vocês. Então, o Frank Mack e o Amaury Veras, eles foram 2 estilistas que eles fizeram história no Brasil, principalmente nos anos 80. O casal lançou a marca Frank Amaury, né, a junção dos seus nomes, e em pouco tempo teve um crescimento surreal e foi usada por muitas personalidades, não só nacionais, como internacionais. Bafo. Foi coisa chique. E em 2004, o Amaury foi encontrado morto no seu apartamento, né, em Arpoador. Uma coisa bem… Gianni Versace, né? É total. É uma história bem de mistério, assim. Tinha uma echarpe de seda enrolada no pescoço. Chico, você vai ser nosso Ryan Murphy, será? Só se o Ryan Murphy tiver uma tuberculose bem séria e conseguir se recuperar com metade do cérebro. Não, tô falando que você vai escrever perfeito. coisas. E aí, o caso inicialmente foi dado como suicídio, mas aí a perícia depois mudou pra homicídio. E aí o Frank se tornou o principal suspeito, só que ele estava foragido. E aí, dias antes de ir a julgamento, os advogados apresentaram uma certidão de óbito do Frank. E, gente, é uma história
cheia de mistérios que a gente vai conversar ainda durante esse episódio. É a história dessa nova audiosérie, né, da Audible original, que se chama Vítima da Moda, com o Chico Felitti, como vocês podem ver. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Eu tô muito curiosa, eu tô assim, cheia de perguntas, tá? Porque é uma história que ele já tá no ar, poder né? responder todas. Sim. E ele vai poder responder todas. Eu tô aqui pra isso, Mabê. Eu vim aqui pra sanar todas as suas dúvidas em relação. E primeiro, como é que tá? Porque já tá disponível, né? Lançou agora, que dia é? 21 de outubro. Que é sempre uma coisa, né? Foi Quando uma a gente... delícia. É isso, é um parto e nasce, mas faz 5 anos que eu tava fazendo Vítima da Moda. Foi antes de Mulher da Casa Abandonada, foi antes de começar aqui. Nossa. Foi antes de qualquer podcast, eu já tava começando a investigar essa série. 2020, foi no dia de Natal de 2020 que eu tava jantando. Meu Deus. E um amigo virou e falou: você sabe a história desses estilistas aí? Eu falei: não, nunca ouvi falar. Ele falou: então, eles eram muito, muito famosos. Você não tem uma noção do quanto eles eram famosos. E daí um morreu e o outro fugiu porque foi acusado e nunca acharam. Eu falei: o quê? E eles eram famosos mesmo. Ele falou: bicho, era famoso, tipo Madonna usava a roupa deles. Eles eram amigos da Liza Minnelli. E daí eu fiquei... Chique. Chique num nível. Tipo, a Liza Minnelli saía com eles. Assim, o Bill Clinton foi na loja. Era um nível que eu nunca tinha noção que um estilista brasileiro tinha chegado e nunca tinha ouvido falar. Uhum. E olha que eu sempre fui muito da moda. Eu prestei moda, né, na faculdade. Sim. Só que não passei, porque eu fui péssimo. E daí eu fui fazer jornalismo. Tinha que desenhar, tinha que fazer croquis. Gata, não é só... E daí chegou na prova prática. Não é só sustentar lookinho. Da Santa Marcelina. E as pessoas começaram a tirar, tipo, uns papel canção gigante, spray de cabelo, uns carandache. E eu tinha, tipo, um lápis. Eu falei: eu não vou passar. Eu levantei e fui embora. Meu Deus. Não, já amei. E... Você se considera uma vítima da moda? Não, uma chacina no meu caso, né? A moda me mata todo dia. E antes da gente começar a falar disso, porque você falou que começou há 5 anos, né, trabalhar nesse projeto. E, gente, eu sou muito ansiosa. Como é que você consegue, tipo, sabe, primeiro guardar a fofoca, porque somos amigos há 5 anos e você não me contou essa fofoca. Eu esqueço que existe, na verdade, o porque bom ele de me conta de vários projetos, e esse ele nunca falou. Não, é que o Ariano tá sempre olhando pra frente, né? A gente sempre precisa de uma coisa pra lidar. Então, se eu tiver qualquer outra coisa pra me preocupar que não seja isso, eu esqueço que existe. E daí é meio bom também, porque é isso, assim, foi difícil de conseguir fazer essa investigação, porque ninguém fala. No Rio de Janeiro, os ricos se recusaram a falar sobre esse assunto. Eles eram muito da elite e faz 20 anos que ninguém tocava nesse assunto. Então por isso que demorou 5 anos, porque cada entrevista era tipo 1 ano pra conseguir. Quem são as pessoas que você entrevista nesse podcast, Chico? Glória Calil, que é maravilhosa, que a gente conhece das redes sociais e da Ana Maria Braga. Mas ela foi, tipo, ela foi tipo a chefona da moda nacional. Ela foi a primeira pessoa a trazer grife pro Brasil e a primeira pessoa a contratar o Frank Amauri. E ela fala numa boa, assim, sobre droga, sobre festa, sobre esse mundo. Falo com um monte de socialite do Rio de Janeiro, Kiki Garavalha, as que toparam, né? Eu mandei mensagem pra 300 socialites e ricos dos então, Rio de Janeiro, demorou cariocas. também, porque demorou pra algumas pessoas falarem. Nunca responderam esses 300, porque tem um livro que é uma agenda, chama Sociedade Brasileira, que é uma agenda dos ricos do Rio. Eu consegui comprei a peso de ouro, mandei 300 e-mails e mensagens de telefone, 2 me responderam. Meu Deus. Porque eles são muito traumatizados. A elite carioca é muito traumatizada com essa história, porque é um rico meio sendo morto por outro rico e os ricos ajudando, talvez, a fugir. Porque o que acontece? Quando o Frank é acusado do crime, formalmente, ele começa a mudar de casa em casa. E as casas são de quem? Das clientes, que são as socialites muito ricas. Então, queira ou não queira, pode ter tido ali um papel, consciente ou não, dele ter sido ajudado a meio sair do Brasil e fugir da polícia graças a gente muito rica. E ele nunca foi pego? Não, calma, vamos começar essa história. Vamos começar do começo. Vai. Vamos lá, como é que... Bom, você contou como essa história chegou até você, que seu amigo contou e tal. Falou um pouquinho também do tempo de produção. Acho que até um pouquinho antes da gente falar de curiosidade, tipo, quem era, né, tanto o Frank e o Amaury, assim, como eles se conheceram, como é que foi esse... Cara, é muito boa essa. Amaury Veras, um gênio criativo, tipo estilista com E maiúsculo, assim, fazia roupa, era muito bom desde pequenininho, classe média baixa do Rio de Janeiro. Então ele já trabalhava pra, tipo, umas casas de tecido e tal. Daí tá na praia um dia, aparece um argentino muito playboy, muito gato, com a esposa.
eles estavam em lua de mel. Tá. E daí os dois se olham e saem pra meter num hotel. E o Frank, que é o argentino, abandona a esposa pra ficar com a Mauri. Tudo. Meu Deus, não lua de Eu preciso mel. urgentemente de uma série disso. Na lua de... E eles fogem daí. A coisa cinematográfica toda aqui na minha cabeça, ó. Consigo ver… Que praia que foi? Copacabana. Copacabana. Consigo ver Copa. O hotel no Nos fundo, anos- assim. Ah, isso era fim dos anos 70. Consigo ver hips na rua, andando. Exato. Mas eles são… Porque daí eles fogem pro quê? Pra viver com os hippies em Saint-Tropez, na França. Mas aí, tipo… Caralho. Aí… Abandona a família. Frank Pô, abandona a sem Aí mulher. a gente demais, né? abandonou a família Aham. e fica com esse cara que ele viu. Na praia e se Trocou. apaixonou, assim. Foi Tá. uma paixão, tipo, devastadora. É uma dessa que eu quero pra mim. Daí eles vão embora pra França, morar com os hippies, num lugar que tem praia de nudismo e tal, e que um lugar que tem muita tradição de couro. E lá os dois, quer dizer, o Amaury mais, né, segundo todo mundo, o Amaury mais que fazia as roupas, o Amaury aprende a fazer roupa de couro pro verão, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, né, é uma loucura Sim. você pensar em, tipo, usar couro no verão. Sim. Mas a Glória Calil explica que eles faziam um tratamento tão bom no couro que parecia, tipo, algodão. Nossa. Eles ficam 2-3 anos O lá. Frank Mas os é o dois brasileiro. Não, o Frank é o argentino e o Amaury é o brasileiro. O Frank também trabalhava com moda? Ou foi quando ele conheceu a Mauri? Não, ele fez administração. Sabe rico que estuda porque tem que estudar? Fez Sim. faculdade de administração, a família tinha meio fazenda. Ele era meio à toa até conhecer o Amaury, mas ele era muito genial de marketing. Porque daí quando eles voltam pro Brasil, a marca vira os dois, né? Frank e Amaury, uma coisa só. Tanto que as pessoas achavam que era um estilista só e chamava Frank Amaury. Que é um nome legal, né? Frank Achavam Amaury. que era o senhor Frank Amaury. Não, mas era o Frank e o Amaury da Frank Amaury. E o Frank cuida só do marketing. E começa a ficar amigo de famoso, ia muito em festa, começa a beber, usar droga com os famosos e levar as roupas do Amaury pros famosos usarem. Olha. Que é meio o pulo do gato, assim. Eles só Tudo, ficam né? tão famosos porque as gatinhas da Globo começam a usar, as socialites começam a usar, Sim. a primeira dama do estado começa a usar, de repente todo mundo começa a usar couro de uma marca que não existia. E tudo acabou. isso muito rápido. Muito rápido. É coisa de, tipo, eles chegam no Brasil em 1 ano, eles já estão com a Glória Calil na Fiorucci, começam a vender muito na Fiorucci, que era a loja da Glória Calil, a ponto de sair da Fiorucci e abrir uma loja do lado da Fiorucci só deles. E essa fama muito rápida se deve também ao fato de que o produto era muito bom. Era uma coisa nova. Era interessante. Sim. Tinha, tipo… Porque fala que ele estudou na França e tal, mas, tipo, tinha raízes brasileiras. Como é que era isso, assim? Tinha, eles eram muito bons de pegar umas coisas que eram nossas, tipo, usavam couro do Rio Grande do Sul pra fazer tanga de couro. A tanga de couro eles venderam muito, assim. Então era tipo biquíni de couro, fazia mini saia de couro, uns topzinhos. Você vê, dá pra Gente, ver no couro Google, no Rio de assim. Janeiro, no exato, calçado. Não faz sentido nenhum. Eles chegaram a ter 6 lojas no Rio de Janeiro vendendo roupa de couro. Gente, isso é muito… Mas essa roupa é deles, inclusive. A camisa é Frank Amaury e a calça também. Mentira! Nossa, Aham. ela é belíssima. Amor, eu comprei várias coisas em brechó antes de lançar, porque eu sabia que ia ser babado. Eu tenho meu acervinho. E você curtiu, assim, as roupas Deixa eu logo ver de de cara? Gente. Frank Amaury. A gente vai colocar uma foto da etiqueta lá no Insta do Caso Underline Bizarro. E dá pra mostrar umas vocês roupas verem. também, porque de verdade é surpresa. Você pensa em couro, você pensa em casacão. Não, bicho. Era frente única, essa não assim. parece ser… Essa não é, essa é algodão. Mas se a eu calça é couro. A calça é couro. mas mesmo assim ela é meio… Mais levinha, leve, né? né? E aqui, Tem ó, uma aqui do vibe. lado tem, tipo, essa camurcinha que parece… É meio algodão, assim. O que eles faziam era muito… A Glória Calil defende muito eles. Ela fala que eles foram, tipo, dos maiores estilistas que o Brasil já teve. E ela conheceu ele muito no início. Meninos, eles tinham Caraca, acabado de voltar da que França. loucura, eu nunca tinha ouvido falar Nossa, eu neles. nunca tinha ouvido falar. Eu também não, até 2020. Daí, depois, eu fui entender que é, tipo… Ah, tá, entendi, porque… Tem uma parte da sociedade que não fala… A sociedade que meio fez eles serem famosos foi a mesma sociedade que se recusa até hoje a falar deles. Eu recebi um Que deve telefonema. ter sido muito… Um telefonema? Muito chocante, Velho. né? Não, calma. Um telefone preto, assim. Não, mas um telefonema ameaçando? Não, meio dizendo, olha o que você fez, assim, no dia que foi lançado. Assim, o que você fez não é muito bom pra elite carioca, pra sociedade, você entende? Eu falei, entendo, e eu te procurei, você não quis falar pra pessoa que me ligou. Ai, gente. Você entende que não é muito bom? Eu falei, primeiro, eu não sou carioca. Segundo… E eu não ligo. Eu tô cagando. Segundo, eu não me É importo. verdade ou não é verdade? Você vai querer me dar uma entrevista agora ou não vai querer me dar uma entrevista agora? E deu a entrevista? Ah, falou que topa, mas onde eu vou enfiar agora?
Agora a Inês é morta. Verdade. Talvez um próximo momento aí. Episódio bônus. Às vezes agora, muita gente top falar também. Vai que, né? Tem um pouco disso. Mas… Chico sempre remexendo no ventre brasileiro. No ventre brasileiro. Não, Nossa, o ventre brasileiro. Eu ia falar uma colmeia, sei lá, no ventre. Eu ia falar, na verdade, de tabu mesmo. Eu acho que… o Brasil é um país muito hipócrita, né? A gente não quer falar das coisas ruins que aconteceram, principalmente quando a gente fez parte daquilo, quando a gente tava lá. A gente quer esconder aquela coisa toda. Nunca aconteceu. Então eu entendo, ainda mais elite, que né, não quer ser associada a isso. Mas sabe quem salvou essa investigação? Os emergentes, que são os novos ricos. Porque daí os novos ricos têm birra da elite tradicional do Rio de Janeiro. Que é aquela elite eu vou falar, eu vou entregar tudo. Daí eu fui entrevistar um moço que chama Éder Meneghini. Ele tem uma ilha na Barra da Tijuca. Ele tem uma ilha. Ele é dono de uma ilha. Que parece um antiquário. Conta da ilha, cara, a ilha é maravilhosa. Chama Ilha da Gigoia. E é um monte de mato e uma casa gigante na praia. Ilha da Gigoia? Que lindo. E ele tem várias araras que andam com ele no ombro dele. Sério? Ai, e a casa é um antiquário, assim. A casa eu mostro foto, depois tem tipo linda. estátua grega, tem uma onça gigante de louça em tamanho natural, pinturas. E esse cara ficou famoso porque ele ia casar com um namorado. E ele trocou de noivo no altar. Vocês lembram que saiu isso no jornal? Meu Deus, eu lembro dessa história. É um caso bizarro, é ele. E daí ele… Mas como assim ele trocou no… Desculpa, ele mudou de ideia no dia. Mas ele trocou ali na hora? Ele falou, você senta ali, eu vou casar com outro que é meu ex. Saiu na empresa do mundo inteiro. Gente! Eu não vi isso, no mundo inteiro. Sério. A gente precisa de mais gays assim. E ele fala, e ele é gay, assumido. E ele fala… Óbvio que a sociedade não ligou pra eles. Gay só merece morrer. Pra sociedade, é normal que um gay morre. E faz muito sentido. Ele me abriu os olhos pra isso, assim, que ele falou… Você é gay, você tem lá suas aventuras, você vive de festa. No dia que você morre, todo mundo vai olhar e falar, mereceu. Ele fazia festa mesmo, ele tava nos… Total. E foi meio bom, porque daí vem os emergentes salvar a história. E eles que contam a história e meio apontam pra elite, falando, não, isso rolou sim, era amigo de todo mundo sim, frequentava a casa de todo mundo sim, ficou na casa de não sei quem quando tava foragido sim. Meu Deus. Um dono de uma ilha. Exatamente. Dono de uma ilha, não, é isso. Sendo emergente, imagina. Não, total, mas né? dinheiro novo, né? Não é tipo, ganhou dinheiro… a galera que… Vendendo quentinha, sabe? Vendeu dinheiro, ganhou dinheiro com coisa que é menos digna do que, tipo, Barão do Café, sabe? Que são os rico brasileiros. E quem que consumia a marca, né? Você citou várias pessoas, assim. Começou a virar queridinhos dessa galera. E era uma marca cara na época, tipo… Era pra elite, assim. Era caro, mas é difícil ter parâmetro de hoje em dia, assim. Então, sei lá, uma bolsa. Que eles fizeram uma mochilinha que foi muito hit no Rio de Janeiro em molecada. Adolescente queria ter. Custava um salário mínimo. TikTok. Eu vi essa bolsa. Eu vi essa bolsa recentemente. Uma mochilinha de couro, que era muito com franjinha. Bonitinha, que fazia super sucesso. De couro colorido. Foi quando eles estouraram de vender. Que é uma mochilinha de couro que vendeu muito. Mas a roupa em si, quem usava era Cláudia Raia. Tem a lenda que a Madonna comprou muitas coisas com eles, que eu não consegui confirmar. Mas a Galisteu tinha muita coisa deles. Bill Clinton foi na loja deles. Liza Minnelli tinha muita coisa deles. Então era uma galera muito rica e tradicional, a roupa. Não chegou aí a ter loja, né, no exterior, assim. Começou, a amiga teve um fenômeno muito bizarro aqui. Essas mochilinhas aqui? Não. Essa é nova. Eles ainda estão em ação, ainda existe. Tinha fechado e no dia seguinte que saiu a série, eles anunciaram que eles vão voltar. Eles tinham tentado voltar, daí tinha durado pouco tempo, tinha fechado, e daí no dia seguinte que saiu a série… Olha o Chico movimentando o PIB brasileiro. O PIB brasileiro, olha isso. Acho que é um momento. Mas conta de uma coisa, tá muito na frente ou não dá pra contar esse momento que você falou que quase que teve uma loja lá fora? Cara, começa a sair no jornal, amiga, loucamente, na época que o jornal era muito importante, era o TikTok da época. Nota falando, eles vão abrir uma loja em Miami, eles vão abrir uma loja em Nova York, eles vão abrir uma loja na Bélgica. E daí eu percebi que meio… nunca ouvi falar dessas lojas. E fui atrás de todos os lugares que anunciaram. Então fui falar, sei lá, com o pessoal de Nice, na França, onde eles anunciaram. E eles nunca tiveram uma loja na gringa.
Então tem duas possibilidades. Tá. Ou eles mentiam pra fingir Pelo que eles... PR. Tipo, pra dar um PRzão. Pra fazer um que era PR. mais difícil, né? Ir fazer atrás um PR dessa estante. O Frank era um gênio do PR, então Sim. ele meio que criava. Mas daí eu também encontrei uns gringos que falaram que tinham projetos, sim, de fazer loja com ele, só que eles eram muito difíceis de trabalhar. Porque se tinha 6 lojas no Rio de Janeiro, gente. Tipo Abriu assim, em São Paulo, não abriu em era, outros não lugares. era pouca E bosta. eu acredito nesse gringo aí que falou isso, porque gay e estilista da moda é difícil, deve ser difícil de trabalhar Gay. mesmo, né? Ah, eu amo, eu tô trabalhando com um, inclusive. Tá em casa. É um tipo de trabalho. Um trabalho. Mas E vamos você achou Não essa roupa aí no remunerado. brechó? Deixa eu só tirar uma dúvida. Você achou caro? Vende caro ainda hoje ou vende a roupa? R$80 essa camisa. De boa. Eu comprei agora um short, vou mostrar pra vocês, que eu paguei um pouco mais, paguei 500, mas é como se fosse uma calça de couro, só que cortada aqui, shortinho, assim. E aberta Tipo, na era frente. muito criativo pra Era uma época. roupa única na época, assim. É que a gente não lembra, mas o Brasil, a gente não viveu isso. Nem eu, que sou um pterodáctilo. Mas tinha uma época que não podia importar roupa no Brasil, né? Não, era era muito caro Então também, o que tinha era o né? que era produzido aqui. Tudo era meio Sim. igual. Daí chega esses dois malucos fazendo uma roupa que ninguém nunca tinha visto. É aberto e é de franja. É bem... Gente, Nossa! E cheio de peça de... É meio atual, não é meio parece Marina atual? Senna. É, a Marina Senna usaria. Nossa, total. E parece uma coisa meio atual. da área assim. infantil da Lilica e Ripilica. Porque é um shortinho de couro aberto na frente, muito beiracu, com umas franjas, assim. Eu achei genial. Gente, tudo. super. E ele começou a beber, começou a estar nesses rolês, né? O Frank. O Frank. E como é que foi isso? Porque rolaram alguns escândalos, né? Mas isso foi uma coisa que foi muito rápida também? Ou que começou mais lento? Acho que começou primeiro ali no Rio de Janeiro e na Elite, que era, Frank bebe demais, Frank abusa de droga. Eu entrevisto o psicólogo dele, que é um cara especializado em drogadição e era um dos melhores amigos dele, então acho que isso fala muito. Ele tomava 60 Dormanides por dia. Dormanide é um remédio que você toma pra fazer endoscopia, sabe? Que você fica completamente fora de si. Você toma um pra fazer uma endoscopia. Ele tomava 60. Não, no você tá dia. brincando. Como, Segundo o velho? médico Gente, mas dele, como ele que ele tomava... não- Porque você vai criando resistência. O médico fala, primeiro... O Frank ou o Amaury? O Frank. O Amaury só trabalhava e não saía de casa. Era quem fazia a roupa. E as pessoas diziam, cara, você nunca via ele na noite. E o Frank toda noite na noite. Com todo mundo. Porque parte Vera do Fischer marketing era uma dele das era melhores, isso, né? Que era Exato. conhecer a galera, era estar ali. Acho que tem, assim, óbvio, totalmente diferente, mas eu tava lendo um livro que falava muito sobre uma mãe que tava querendo que a filha dela, que era atriz, crescesse mais em Hollywood e tal, e mostra como ela frequentava boates, tipo, uma mãe que nem curtia balada nem nada, mas como ela precisava frequentar boates, porque os diretores dos, né, famosos de Hollywood, nos anos 80, 90, eles estavam lá, e ela precisava, tipo assim, ela falava, eu bebia com eles, e eu não sei o quê, então, tipo assim, querendo ou não, era uma forma ali que também é de fazer negócio, né? Que muitas vezes pode parecer diferente. Sei lá, imagina, você ter que ir num rolê e vai na casa de uma pessoa e de repente tá lá fazendo um monte de coisa. E ele, deixa eu Tirando uma apresentar. carreira de cocaína. Sim. você vai, né, vai construindo as conexões. E quando que começou a ficar... E ele, na real, ele meio que começou a morar no Brasil, então, né? Os dois... Voltaram pro Brasil, voltaram abriram pro a Brasil marca. E ficaram Daí juntinhos. chega uma hora que começa a ficar muito pesado. A marca já tá sucesso, vendendo um monte de loja. O Amaury olha pro Frank e fala... Ixi, eu não aguento mais isso. Cansou. Não somos mais um casal, somos irmãos. E eu não aguento mais os seus rebus, eu não aguento teve mais isso? seus bafos. E o Amaury muda pra França. E o Amaury fica trabalhando da França, desenhando roupa e mandando croquis por avião. Meu Deus, gente, Por ele era anos. muito chique. Por anos. E eles compram um apartamento em Paris, compram uma casa em Búzios. Era muito Nossa, dinheiro. era muito dinheiro, gente. Era muito. Derrama, A gente senhor, não- derrama. A gente não tem noção disso. E então, pra se afastar, porque o Frank começa a dar... E o Frank meio que aceitou, tipo, não Ai, tinha que aceitar. não tinha- As pessoas que estavam ao redor dizem que não tinha muito mais controle. Começa a sair no jornal, assim, que cada Teve bafo esse momento dele. que eles, tipo assim, não eram mais um casal e viraram... Teve, e viraram sócios. Não, sim, mas então, Super. isso que eu fiquei... Eu Super. queria saber. Aí ele falou, tipo, foda-se, E agora a daí gente é cada um irmão. começou a ter seus namorados, nunca se separaram oficialmente, não eram casados, não tinha casamento gay no Brasil. A Amaury vai pra França e o Frank
Frank fica aqui até que o Frank dá um chabu num avião que tá a seleção brasileira de futebol. Ele fica pelado, gritando e senta no colo dos jogadores da seleção brasileira de futebol. Daí, como tá a seleção brasileira de futebol, vai parar na página de todos os jornais, que era muito grande na época. E daí faz mal pra marca, porque uma coisa é você sair na coluna social, estilista dá vexame e abraça a condessa suíça, não sei quem. Outra coisa é sair na capa do jornal, sentando no colo. Estilista fica pelado e senta no colo da seleção brasileira nacional. E daí foi meio o começo do fim da marca. E também acho que tem uma coisa do ciclo natural, né? De uma marca que é cool hoje não vai ser cool daqui a 2 anos. Sim. E eu queria falar um pouco, assim, da coisa do preconceito mesmo, assim, sabe? Porque a gente… É muito louco isso, pensar que eles eram assumidamente gays, eram um casal… Maluco, e era meio que aceito, mas eu sinto também que era muito aceito porque eram ricos. É elite e porque a moda… Tipo, porque o que eles faziam era uma coisa que era muito valorizada. Sim. Né? Eu imagino que seja por isso. Mas, de fato, realmente, eles tinham essa passabilidade tranquila, assim. Não, eles não tô dizendo que eles não sofriam preconceito, porque, obviamente, eles deveriam sofrer. Mas, tipo, eles foram muito abraçados. Aqueles preconceitos mais velados, mais durante, tipo… Que não chegam a afetar a tua vida. A dignidade, sabe? Você sentia que era… Antes, óbvio, do crime, de tudo acontecer. Tem o antes da morte e o depois da morte. Assim, antes da morte… Eu achava, sociedade, uma coisa tão conservadora. Daí eu fui conversar com, tipo, um banqueiro carioca muito rico. Ele falou, eu achava ótimo que minha mulher passasse a tarde e a noite com eles. Porque eram 2 bichas, não precisava me preocupar. Tá. Então dava todo o dinheiro. E as mulheres adoravam, muitas mulheres ricas, carioca e brasileira adoravam. Tinha gente do Brasil inteiro que voava pra fazer festa com eles no ateliê. Eles deveriam ser o máximo. Imagina, fazer umas roupas, tipo, completamente diferente de tudo que você viu. E daí você ia lá e tinha champanhe no ateliê. Tinha umas festas que ia até as 4 horas da manhã com o Frank, droga a rodo. Sim. Tem gente que vinha tem primeira dama que vinha de outros estados pra festar. E eles vendiam e festavam. A festa era nesse apartamento mesmo. No final eles moraram primeiro numa casa em Copacabana, depois num apartamento na Lagoa, depois em outro apartamento nesse mesmo prédio no Arpoador, e o apartamento da morte é um apartamento um pouco menor nesse mesmo prédio, porque eles já estavam começando a falir. Não, e menor e assim, tinha 300 metros quadrados, era o modesto. E eles tinham vergonha de morar de aluguel, porque era uma coisa muito indigna. Meu Deus. Nessa época, porque antes eles já tinham, tipo, tido vários imóveis. Tem gente que conta de briga do Frank que ele jogava quilo de caviar pela janela quando ele tava bravo. E era uma coisa que era 100% Frank. Tipo, a Mauri realmente não tinha escândalo envolvendo ele. Cara, falei juro por Deus, mais de 100 pessoas que conviveram falavam, a gente não viu a Mauri. Tá. O Mauri tava trancado em casa trabalhando. Tava trancado em casa trabalhando. E o Frank também tava trabalhando, de um jeito ou de outro, né? Sim. Porque a marca só ficou tão grande porque… Sim, porque ele tava lá. Vera Fischer tava usando o tempo todo. Eles fizeram a Silvia Pfeiffer, por exemplo. Silvia Pfeiffer não tinha quase carreira nenhuma no Brasil. E daí eles que chamaram ela pra ser a cara da marca, e ela virou, tipo, a grande modelo e depois foi fazer novela. Eu entrevisto ela também, ela fala isso. Ela fala, olha, muito da minha carreira é graças ao Frank Amaury. Meu Deus. Porque achavam ela magra demais, esquisita demais na época, alta demais, meio chã. E eles apostaram nela e ela virou a modelo mais famosa do Brasil por causa deles, em parte. Então tinha desfiles também, Tinha festa, era mais do que desfile. Era tipo, eles fechavam o Jardim Botânico e ficava até às 5 horas da manhã. Era uma rave, assim. Meu Deus, gente. Ai, que legal. Eu queria muito ter vivido essa época, na moral. Tido uma coisa muito legal. Tirando a homofobia, tirando toda a ditadura militar, tirando todas essas coisas. E rolou uma briga com a Xuxa. Rolou uma briga, uma treta com a Xuxa. Isso? Eles trouxeram uma modelo muito famosa da Argentina, que era considerada tipo a Gisele antes da Gisele. E eles pagaram uma fortuna pra ela vir desfilar pra eles. Tá. No Jardim Botânico, fecharam o Jardim Botânico. Essa festa que, tipo, saiu um mês no jornal depois. E teve uma festa deles, inclusive, que roubaram as privadas. Ninguém sabe como, mas foi no consulado britânico e levaram as privadas. De tão malucas que eram as festas, roubaram as privadas. Gente, de tudo pra… Assim, não que eu seja a favor do roubo, mas assim… Arrancaram de tudo a privada. Pra roubar, você vai levar um vaso sanitário. E como sair de uma festa com vaso sanitário? Como você arranca o vaso do chão. Eu acho que ninguém tava muito bem ali, né? Naquele momento ninguém tava bem. E daí eles chamam a Valéria, que é essa super modelo argentina, paga um caminhão de dinheiro pra ela vir. Daí a Xuxa fica sabendo e manda a Marlene Matos ligar pro Frank e falar: a Xuxa quer jantar com ela. Daí ele falou: não, a gente que tá trazendo ela, você venha pro meu desfile se você quiser ver ela. E a Xuxa fica putaça
E meio que rompe com eles. Eles conseguem, tipo, brigar com a Xuxa no auge da Xuxa. No auge da Xuxa, meu Deus. Porque qualquer um em outro contexto teria falado, claro, Xuxa, vamos fazer um jantar na sua casa, a gente leva lá. O Frank falou, se você quiser conhecer ela, você vai ter que vir no meu desfile. O Frank também causava. O Frank, ele era prontão. Ele aprontava. Ele era o Fih. Se o Fih ganhar dinheiro, ele vira um Frank. Nem penso duas vezes, meu bem. Não, só queria falar esse negócio das drogas, tipo assim, dos anos 80, né? Aí, que eu vejo muito repetido isso na história de toda pessoa LGBT que fica muito famosa nessa época. Se envolver com droga. Assim, não vou chegar em conclusão nenhuma nesse pensamento, mas me lembra muito, tipo assim… as histórias clássicas, Freddie Mercury, Cazuza, enfim, várias pessoas que tiveram problemas e também acabaram virando estigma. Porque era isso, tinha o lado da aceitação, mas ao mesmo tempo você era um gay nos anos 80 e você tinha que se enfiar nesses submundos pra ser, tipo… aceito, abraçado, etc. Eu tava até falando com o Ti, inclusive, sobre isso, que quando eu lembro de… A primeira coisa que eu lembro sobre o Renato Russo. Sobre o Renato! Renato. Muito antes de falar sobre ele ser cantor, muito antes de falar sobre artista, era que ele tinha HIV. Então isso era uma coisa que era muito estigma, né, do LGBT naquela época, de falar que é isso, que é droga, que é confusão, que eu não sei o que. Beleza, o Frank realmente era uma pessoa que tava ali aparentemente na grande confusão, mas nem todos, não é só isso, né, nenhuma pessoa pode ser limitada só na época, né, esse tipo de coisa. Essa época era o lugar que tinha pra se frequentar, pra você se sentir parte. E assim, obviamente tirando o Frank da história, talvez, porque, enfim, no contexto ele era uma pessoa muito rica e ele transitava ali entre elites e tal. Mas das pessoas LGBTs no geral, classe artística, até no começo da vida artística, era onde se tinha… um jeito de pertencer, pertencimento, né? exatamente. E eu acho que é muito mais fácil cair nisso quando você não tem estrutura nenhuma. Exato. Você não tem família, você não tem relação, você vai festar. Se você ganhar qualquer perspectiva de dinheiro e tal, você vai usar pra isso. Que era muito o que acontecia na época. Você não tem uma expectativa das coisas, né? Do tipo, eu vou ficar muito tempo vivo, eu posso me proteger aqui, eu tenho uma família… E não digo nem família de sangue, mas assim, sabe, amigos. Eu acho que muitas dessas pessoas viam neles também e os alguém amigos pra estar junto. Estavam lá no mesmo lugar, né? Exato. É isso. Mas tem a coisa também, essa história do preconceito depois da morte. Porque daí é que eu acho que a coisa pega. Porque a sociedade aceitou, porque eles eram festeiros, eram bonitos, eram cultos e tal. Então, legal, esses dois maluquinhos que não nasceram ricos, mas vamos aceitar aqui. Sim. Mas daí, a partir do momento que o Amaury morre… Aí é que eu vejo que o preconceito fala. Porque primeiro é, tipo, aceitar um suicídio antes de qualquer investigação. Sim. Que foi o que aconteceu, assim, saiu em todos os jornais da época. Conta um pouco como é que foi essa noite, assim. Encontram, Frank diz que chega em casa de manhã, de uma festa, encontra o Amaury pendurado com uma scarf de seda. Possivelmente da Hermès. Tá. E sai em todos os jornais, suicídio… E acho que teve meio uma normalização de… gente, era… Pensando aqui, essa scarf da Hermès deve ser forte, hein? Pra aguentar. Então, daí começa isso. Daí a normalização do… é claro que ele ia fazer isso com a própria vida. Era um gay perdido, tomava remédio pra cabeça, porque ele na época sofria de depressão, o Amaury e tal. Foi meio uma naturalização. Daí teve uma legista que ela disse que ela bateu o olho no cadáver e falou: gente, vocês estão malucos? Assim, o que vocês estão anunciando? A polícia anunciou que tinha sido suicídio. Ela bate o olho no cadáver e fala… E era o dia do aniversário dela. Ela não saiu pra comemorar o aniversário dela pra fazer autópsia. Ela falou… Eu bati o olho e falei… Vocês estão doidos, gente? Essa pessoa foi morta. Isso é muito louco, porque quando são casos que são pessoas muito famosas, tem toda uma questão de resolver logo. A gente precisa dizer logo pra sociedade o que aconteceu. Então a gente tem inúmeros exemplos, né? No podcast com a Carol, a gente vive falando histórias que a polícia, ela olha pro corpo e ela decide. Sabe? E fala uma coisa… que é estapafúrdia, mano, sabe? Tipo, você olha pra aquilo e… não, isso aqui é… Sabe? Como que você pode cravar isso sem uma investigação? Tudo bem que naquela época não é como hoje, que você tem tanta tecnologia, que você tem, né, toda uma ciência forense, uma investigação mais completa. O quê? Mas… Toda uma o quê?
Uma investigação Mas forense. A ciência forense. Oh, nossa, eu queria... Querido. vai. Aqui é isto. Não fiz moda que nem o Chico Feliz. Eu também não fiz moda porque eu não fui aceito. Sabia que eu também quis fazer moda? Só que eu Você achava chegou a prestar, não? Não, porque eu achava que eu não tinha... não tinha condições financeiras de bancar isso, sabe? Ai, é caro, Tipo né? assim, é uma parada que eu pensava assim, não é pra mim. Eu Tipo, também talvez quis um dia fazer moda. seja. Eu não fiz Tanto que por causa do meu pai mesmo. Eu amo, né? Eu gosto muito de moda, sempre gostei, sempre curti muito essa parte, mas eu falava, pra mim não vai rolar. E fiz administração. Mas... Que é o curso do genérico, né? O curso dos o obrigados curso- de Exato. genérico. Hoje em dia o curso do genérico é publicidade, gente. Que eu achava Mudou. que não era pra mim. Olha, gente. Não, acho que tá virando psicologia o curso do genérico. Do hoje em dia. genérico. Não tem como ser amigo, porque psicologia você tem que ler Mas muito. a DM ainda existe? A DM? assim, Existe. tão forte? Super. Não sei. Psicologia você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Não tem Tá como falando ser que é genérico. administração não? Você tá falando Administração e publicidade, amigo. Bando de analfabetos. Pode Você falar de estuda um publicidade. pouquinho, você estuda um ADM pouquinho. não, querido. É? Ai, gente, Opa. desculpa, jornalista precisa não estudar nada. Assim, eu só posso falar da minha vivência. Não, mas posso falar? Eu estudei amava. quase nada, né? Eu também. amava Não, fazer faculdade de ADM. comunicação é meio truque. Gente, essa eu estudei- Você aí que tá ouvindo e que não quer estudar de verdade. Esse episódio não é contra a comunicação. educação. Não, eu estudei cálculo 1, cálculo 2, mas o que eu mais não, aí já amava não dava pra mim. era sociologia e filosofia. Gente, que coisa... Eu gostei de administração, curti muito estudar administração, mas assim, a parte de sociologia e filosofia, eu amava a política quando eu estudei. Nossa, política é muito legal, Amava mas pra mim política. não nem tinha Eu brigava essa... na sala com a professora que era de direito e eu já era um jovenzinho Em progressista. publicidade, estudou aquilo Você que quer falar, legal, teve né? política em Teve, publicidade? porque era comunicação social nos primeiros 2 semestres. E depois especializava E só publicidade. porque você é mais novo também, porque na minha época, gente, acho que não tinha essa... Eu tive teologia na faculdade, eu também tive teologia. Também E o tive Frank fez o teologia. quê? Voltando pro... vamos voltar aqui desculpa, pra gente. história. O Frank fez o quê? Não, Prestou vamos o quê? voltar pro Administração, dia. curso dos perdidos, fugidos. Mas a gente tá pra noite que aconteceu tudo, né? Sim. A legista foi lá, deu uma olhada e falou que discordava. E aí rolou uma investigação mais minuciosa, né? Nisso já tinha saído no jornal, então pessoas meio que já teve que ter uma aceitaram. retratação. E já tinha tido a missa. O Frank tinha recebido as pessoas no velório e na missa de 7º dia como se ele fosse, tipo, o primeiro cavalheiro, sabe? E chorando. E daí, de repente, é do tipo... Sabe o cara que recebeu vocês chorando? Então, ele é o principal suspeito do crime. E daí ele some. Daí ele fica, na verdade, um tempo morando no apartamento sem pagar conta nenhuma, até cortarem a luz e ele pegar um caminhão emprestado e levar tudo pra favela, os móveis, as obras de arte e tudo. E daí ele some. Meu Deus. Some. Tipo, ali dentro da favela, ele sumiu. Começa a morar, tipo, de ping-pong em casa de socialite, passa uma semana na casa de cada uma. E daí, de repente, ele não tá mais no Brasil. E quando ele tava nesses lugares, ele já tava sendo procurado. Ele tava. Ele tava indiciado, estavam investigando, mas ele não tinha sido acusado formalmente. Sim. E daí, no momento que ele é acusado formalmente, ele fala: gente, já não estou mais no Brasil, estou na Argentina, na cidade dos meus pais, porque eu estou doente. Meu Deus. Só que demora muito tempo, né? Demora um Entre tempo, o inquérito, o indiciamento e até estabelecerem uma data do julgamento, demora. Vai mais de 10 anos. Tá, nossa, muita coisa. E assim que a galera, por exemplo, foi uma parada que foi desmentida muito rápido e as pessoas ficaram com essa história de que teve um homicídio e que ele era o principal suspeito, ou não, algumas pessoas sabiam sobre isso. Como é que, tipo, isso, sei lá, era uma parada que, sei lá, William Bonner falou sobre isso, sabe? Uma Falou, parada... saiu no Jornal Nacional, tem Tá. a Fátima Bernardes falando: a polícia investiga a possibilidade de mais uma pessoa estar envolvida na morte de Amaury Veras. Saía no Jornal Nacional no começo. Então, porque era uma galera muito famosa. Era muito grande. E era um crime... Não que fosse um crime internacional, mas o procurado... Sim. A gente tá falando de um cara que é argentino, tem um isso crime também, era um né? crime que envolvia notoriedade da elite, né? A galera devia ter ficado um pouco... Sim. A galera se fez de... Todo mundo que eu entrevistei da elite se disse muito surpresa. Mas teve gente que, inclusive, tem uma entrevistada muito famosa que não topou dar o nome, mas que não sabia
que tinha sido um assassinato. E 20 anos depois eu tive que contar pra ela e ela começou a chorar no telefone. Meu Deus. Porque também é uma galera que vive num mundo, às vezes, tão alheio, que ela tinha ouvido aquela primeira versão do suicídio e fazia 20 anos que ela vivia com a versão do suicídio. E daí, em 2024, ano passado, eu tive que, num telefonema pra ela, falar, pra falar sobre Frank Mauri. Dela, ai, sim, vamos falar da marca. Eu falei, eu queria falar da morte. Dela, ai, que coisa trágica esse suicídio, né? Eu falei, calma, suicídio? Você sabe que o Frank foi acusado pela morte do Amaury. E ela começou a chorar. Ela falou, meu Deus. E ela não sabia. Meu Deus. Porque é uma pessoa que vive na Europa, assim, e tá viajando. Então parecia Ela que não ela fala o nome? Ela tava bem alheia. Não, essa não fala o nome. Ah, mas você vai falar pra gente no off. Falo super, super. Gente, mas que... Ela começa a chorar, assim, aos prantos 20 anos depois. Porque eu dou a notícia pra ela 20 anos depois. Gente. Meu Deus, como é que foi isso? Porque você meio que eu tava esperava... muito constrangido, porque eu partia meio do que pressuposto achava que todo mundo sabia, sabia, né? que Frank foi acusado. Exato. E Frank sumiu. Um dia antes do julgamento apareceu a certidão de óbito do Frank. Ela não sabia de Nossa, nada eu queria Tem isso também, a paz de imagina. espírito dessa mulher. Queria essa mulher Mas não, daí se essa ela- mulher ou homem. É mulher, é mulher. Ela começou a chorar e eu meio desconcertado, assim, tipo, calma, eu tô te dando uma notícia com 20 anos de atraso. Amor, você já tinha que ter sofrido um tempinho atrás. Meu Deus. Mas eu ia falar numa outra parte que você passou muito rápido. Mas olha como é que é chocante essa história, né? Tá tudo isso acontecendo. E aí você falou, Fátima Bernardes tá falando da história. Então você tem o Frank sendo acusado, né? Sendo indiciado. E aí ele supostamente fugiu pra cidade dos pais dele. E aí, no dia do julgamento, os advogados dele trazem uma certidão de óbito do Frank. Ele ia ser julgado no tribunal do Entendeu? júri, sem tá aqui, julgado E à aí fala- revelia. tipo assim, não pode julgar porque ele morreu. É. Tá aqui, ó. Exato, falam, sabe o Frank que vai ser julgado amanhã? Ele não tá vivo. Tá aqui uma certidão de óbito dele, ele morreu. Cara, isso pra mim, tipo, é um... Não teve julgamento, porque apareceu um papel, apareceu uma pessoa correndo com uma pasta falando, ele morreu, ele não pode ser Parece coisa de julgado. filme, É assim, coisa de. É por verdade, isso que eu tô muito. imaginando cinematograficamente, assim, na minha cabeça, eu sabe? fiquei- Tipo, Sabe? Tipo, é muito chocante. É por isso que eu falo, desde que o Chico contou essa história, depois eu fui ouvir. É muito chocante, assim. quem faria Mauri e Frank numa adaptação brasileira? Eu quero um dos irmãos Simas. Tá. Não, mentira, Tem que mentira. ser o bissexual, porque Não, não eu pode ser hétero fazendo gay. Não, eu quero o como ele chama, o Kelson, o que vai fazer Tremembé agora, o irmão Cravinho. Ele é Ai, gay? não me lembro. Super. Super! Eu vou... Super. Eu vou pegar aqui o nome, peraí, segura. Porque tem um deles que parece muito a Malu Mader, né? O Amaury tinha uma sobrancelha muito de Malu Mader. Então acho que tem que ser alguém mais nesse Nesse Essa pegada mais Malu Mader. Essa pegada mesmo. Malu Mader belíssima. Né? Malu Mader, a primeira mãe, né? Mother. O Kellner Macedo, pra mim, faria. Não Ó, que vai fazer... Conheço o Kellner Macedo, já entrevistei ele quando eu tinha o Pocket de Cultura. A gente entrevistou Ó, ele de mão cravinho. Nossa, Deixa eu ver. gatíssimo. Ele é muito gato, Gatíssimo. muito gato. Eu vejo ele correndo no Minhocão sempre. Beijo, Kellner. Sim, ele é demais, cara. Então, Kellner Macedo podia super ser um deles. Olha aqui, ó, já tá ele aqui com o Felipe Simas. Aí! O nosso casting tá O pronto. nosso casting tá pronto, Kellner gente. Macedo pra Frank e Felipe Simas pra Mauri. Adorei. E Vamos a ver, tá. Constança não, né? Não é? A Glória? A Glória. Calil. Ai, a Tem Glória... que ser a Glória, né? É, Eu botaria... tá viva? Eu botaria a Fernanda Montenegro pra fazer a Glória. Não, Eu mas imagino na época ela era mais nova, Imagina pô. a Fernanda Farna Montenegro Torres. fazendo Nossa, seria uma muito socialite, assim. Aham. Puta, Nossa. Fernanda Torres fazendo Glória A Fernanda Calil. Torres seria muito legal também. Vamos agilizar isso aí? Gente, Você tem o zap dele? Você já quer mandar essa mensagem? tá. Mas aí, então, teve essa grande reviravolta no julgamento. Sim. E aí, tipo, o caso se encerra, meio que é isso, acabou. Arquiva. No momento que o réu não existe mais. Mas pera, chegou a pessoa lá com... morreu! Aham. Chegou lá o Foi. Daí- Jesuíta Barbosa, vai Exato. ser o personagem. Ele morreu, ele está morto. Daí, o que o judiciário brasileiro faz é analisar se a documentação é de verdade e perguntar pra contraparte deles na Argentina: vem cá, recebi esse documento, vocês confirmam a autenticidade desse documento? Daí a contraparte argentina fala: confirmamos. É um atestado de óbito legítimo. A questão é, ele foi emitido. Sim. O papel é o timbrado. papel é legítimo. A informação é legítima? Agora a Odete informação é real. Reutemann, será? É, exatamente. A gente não sabe. E daí Mas a gente... e pra saber, não vai ser a gente que vai contar. Vai ser Chico Feliz. Vai ser Chico Feliz que vai contar. Os A gente foi de episódios. ônibus pra episódios. Argentina, pro interior da Argentina pra descobrir. Porque se
10 anos depois. Isso foi 2004, né? A morte. Daí o julgamento 10 anos depois, ali 2013, 2014. Super Daí 10 anos depois, 2024, a gente vai pro interior da Argentina. Pera, então assim, eles se conheceram nos anos 70, mas eles tiveram vários anos de glória. 20, fim dos anos 70. Então foi 80 e 90. Glória, até 2000, até 2000. Em 2000 já começa o declínio, que daí 2004 é a morte, quando eles já estão muito falidos. Eles já estão bem mal das pernas. Já não é. Tanto que senão a gente conheceria a marca, entendeu? A gente ali no início dos anos 2000. E de fato, já não. Pelo menos eu não me lembro de falar sobre isso. E eu não. Gente, 2004, eu não lembro dessa morte ser anunciada, sabe? Sim. Eu não lembrava de nada. Realmente já tava muito no declínio, assim. E também acho que tem. Talvez, por mais que eles fossem conhecidos pelo Brasil todo, acho que talvez a galera do Rio tenha, né, com conhecimento muito maior disso. E também. A gente sabe como funciona, né? As estruturas vão abafando os casos. A própria elite mesmo, que não tinha nenhuma vontade de ter isso público e ter isso falado, vai jogando assim, ó. E aí você vai pra Argentina, vocês vão pra Argentina fazer essa investigação. E encontrar ele na rodoviária. Vocês conversam com várias pessoas. Na rodoviária? Isso foi bastante específico, eu amei. Assim, eu imaginei isso na rodoviária, exato. Vocês conversam com várias pessoas lá também. Familiares dele, amigos. A gente encontra essa mulher da lua de mel, porque eu não podia dizer que ele veio de lua de mel e abandonou a esposa. E não ter. E daí a gente encontra a esposa só pra confirmar. E ela não quer falar, daí eu falo, olha, desculpa, eu sei que pode ser meio ofensivo pra você, mas é verdade que você que se casou com um cara que te trocou pelo Amaury quando vocês foram? Ela falou, é verdade. A gente continuou amigo depois. Olha, eles continuaram amigos. Então talvez ela meio já sabia, eu acho. Eu acho que o casamento devia já tá... Mas não... Esvaído já. Esvaído, era a lua de mel. Eles tinham, tipo, acabado. Era lua de ele mel. Trocou ela pelo Amaury na lua de mel. Eles vieram passar lua de mel no Rio de Janeiro e ele trocou a mulher por ele. Foi escroto. É música da Nayara Azevedo, assim, que é muito... Não, que tinha sido na lua de mel, eu não tinha entendido. Foi na lua de mel. Bom, teria sido zoado de qualquer maneira, mas assim, na lua de mel foi zoadaço. Gente. O que você pode contar dessa investigação? Não necessariamente da investigação na Argentina, mas o que você pode contar, assim... Não, pera, deixa eu voltar na mulher, que eu preciso entender uma coisa. Ela não quis participar, ela não quis gravar nada. Ela é uma psicóloga bem famosa em Buenos Aires. Ela tá bem de vida? Tá, ela é psicóloga, tipo, uma das mais famosas. Ah, tá. Ela é tipo a Vera Iaconelli de Buenos Aires, assim. Ai, eu vou ficar. E daí fomos na casa dela e falamos, olha, tomou queremos ser respeitoso. Não, ela não deixou a gente entrar. Foi tudo pela grade da porta. Jorge, não, querida, imagina. Foi trocada na lua de mel e ainda vou ter que ficar assumindo isso. E porque também a família tem muito medo, assim. A família do Frank tem uma coisa muito de achar que a imprensa brasileira foi injusta com ele. Acha que ele foi tratado como culpado antes de ter sido julgado. Eles têm muito ressabiados com a imprensa brasileira. Sim. E defendem que ele nunca fez nada. Defendem que ele jamais faria. E daí eles falam, não, tem outra pessoa que nunca foi investigada que é o responsável. A polícia brasileira chegou a trazer uma outra versão ou depois... Num primeiro momento, tinha a versão de que tinham 3 pessoas na casa. O Amaury, que foi o que morreu, o Frank e mais uma pessoa. Tá. Que foi tratado tipo como um amante, alguma coisa assim? Que cada um dizia que era uma pessoa. Cada testemunha dizia que era uma pessoa diferente. A polícia começou a investigar, só que não levou adiante, não levou para o Ministério Público, só o Frank foi denunciado. E uma coisa que me chamou muita atenção ali em 2021, 2022, quando eu comecei a levantar esse caso, o processo sumiu, gente. Não tem mais papel. Sumiu um monte de pasta com evidência do processo no Rio de Janeiro. Porque esquisito, né? Porque daí eu vou, já que não existe o processo, eu vou atrás das testemunhas que estavam no prédio no momento da morte. Que são o porteiro, a empregada doméstica deles. Chico, nossa, lutou. Meu anjo. Você lutou, você deu uma lutadinha. E atrás de gente que tinha sumido, assim. E daí eles meio que confirmam que tinha uma terceira pessoa e a polícia, talvez... E o judiciário brasileiro talvez tenham deixado isso passar. E aí você fala no podcast? Falo que existem 2 vertentes. Eu ouço as pessoas, não sou eu que falo. Mas eu ouço 2 testemunhas. E uma fala, eu vi tal pessoa. E outra fala, eu vi tal outra pessoa. Tá. E uma dessas pessoas, né, Chico? Você e uma dessas pessoas Chico. É muito poderosa hoje em dia, muito rica. Olha só. E daí eu me pergunto,
quem pode fazer um processo sumir? Tá. Entendi. Isso Da onde que é essa pessoa? Isso Da é onde que é? citado na audiosérie É. e você fala sobre isso. Da onde que é essa pessoa? Tipo assim, de lugar de trabalho? Tatuapé. Mentira, não tem nada a ver com isso. Não, tipo, Mídia. 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 Muita mídia, assim. E mídia, tipo, pesada. Tá, então… Babado. O que é? Não. Indo um pouquinho mais agora, falando um pouquinho mais da audiosérie. O que a gente pode esperar, então, de toda essa conversa… Gays? O que a gente pode esperar de Vítima da Moda? Cara, eu acho que não é uma investigação de um crime, só calha de ter um crime no meio. É meio um retrato do Brasil que a gente não viveu, assim. É um retrato do momento da moda brasileira em que tudo era maravilhoso, todo mundo tava ganhando dinheiro, todo mundo tava se divertindo. Então é meio White Lotus, Rio de Janeiro. Tá. Só que, e o que faz sentido, porque o White Lotus também tem corpo de vez em quando. Então sim, é White Lotus Rio de Janeiro. É muita gente se divertindo, muita loucura acontecendo, gente gastando dinheiro a rodo, daí de repente, opa, perdemos um de nós, vamos todo mundo embora e vamos deixar eles sozinhos. Tá. Nossa, é muito interessante. E a trilha sonora dessa audiosérie, como é que ela foi pensada? A Lua Alencar, que é um gênio que editou e dirigiu. A gente queria que fosse… Porque é isso, não é o crime o tempo inteiro, sabe? Primeiro conta muito mais a história deles. E essas coisas surreais de briga com Xuxa, Madonna aparecendo e tal. Então é uma Tem festa. essa lenda da Madonna aí, tipo assim, de onde surgiu? Qual que… Amigos deles dizem que uma vez que ela veio pro Brasil, ela mandou descer a Em loja 93? inteira. Provavelmente. Eu amo a Madonna Pidia, eu não sei, mas eu tenho anotado. 93, 94, eu acho. Dizem que nessa vinda pro Brasil ela mandou descer a loja inteira. Ela comprou uma loja inteira. Ela mandou fechar a loja e trazer todo o estoque pra ela. Eu não duvido, Eu não duvidaria também, Eu não. acho Mas eu não consegui confirmar com o povo dela, assim, e não tinha… Porque algumas saíram no jornal, por exemplo, Bill Clinton foi fotografado na loja, então Bill Clinton… Com o povo dela, quem? Com a assessora da Madonna? Chegou assim, oi, Eu tenho e-mail da assessora da Madonna, você quer? eu quero. Eu já entrevistei a Madonna. Já? Já super, pra Folha. Não sabia, Chico, Muito olha tempo atrás, isso. pra Serafina, mas uns 10 anos atrás. Mas, presencialmente? Você sabe que uma Você tem- prima minha foi cozinheira da Madonna? Eu já te contei essa história. Quê? Sim, uma prima minha, Rebeca, por parte de pai, ela mora na França. Hoje ela tem um restaurante lá. E ela ia pro verão em Portugal. E aí um dia a Madonna comeu assim num restaurante. E ela falou, quem que fez isso aqui? Chama a pessoa que Imagina o fez. frio na espinha quando a Aí- Madonna fala assim, quem Meu Deus, fez é isso? igual a Aí Raquel Acioli. aí ela chegou e ela falou assim, eu quero você. E aí ela trabalhou um ano fazendo comida pra Madonna, pra filha, pro marido. Era o Jesus Luz na época? Não era o Jesus Luz. Foi em que ano? Ai, não sei, eu preciso… Depois eu olho, porque eu lembro que eu perguntei tudo isso pra, devia pra ser o minha Guy prima. Ritchie. Deve ser o Guy Ritchie. Se Deve for ser. Acho marido, que é o era Guy Ritchie. E era em Portugal, quando ela vive… Porque ela ainda tá lá, né? Ela ainda vive Não, lá. então se era em Portugal, não era o Era Guy em Ritchie. Portugal. Mas não, Era era em bem, Portugal. é bem recente? Não é tão recente, é tipo coisa de uns 10 anos atrás. Ah, não era o Guy eu Ritchie acho. mais. E ela não tinha mudado pra Portugal ainda. Mas ela morava em Portugal, porque foi lá. E aí ela cozinhou um ano, assim, tipo, ela fazia comida da Madonna de casa, assim. Em casa. O arroz com feijão da Madonna. O PF da Madonna. O PF da Madonna. Olha, aqui temos várias pessoas, então, que já tiveram Que contatos já com a tiveram. Madonna. Eu já Você encostei já na encostou Madonna. na Madonna. Então… Mas vamos voltar aqui pra Frank e o Mauri. A gente falou um pouco da trilha sonora, né? Você comentou. E como é que é qual que é, talvez, a diferença de ouvir essa história no formato áudio, assim? Que a gente pode esperar também disso? Cara, é muito massa porque é uma história muito sonora, né? São vozes muito peculiares que você nunca esperaria. Sei lá, Sylvia Pfeiffer tem um timbre que é muito só dela. Glória Khalil tem um timbre muito só dela. E como não era nada disso era filmado, essas festas não eram documentadas, você consegue construir com áudio de uma maneira que você não consegue construir com imagem, assim. Tá. Que é as pessoas narrando, e é música da época, e nota de coluna social. Eu amo o tanto que tem de nota de coluna social, porque coluna social era muito importante na época, né? Era tipo o TikTok da época. E a gente botou a Maria Lucas nesse estúdio pra gravar notas de coluna social que são inacreditáveis sobre os dois, assim. Meu que são as Deus. coisas mais venenosas que eu já vi, assim. Porque a imprensa era muito venenosa, a gente esquece disso, né? Sim. A imprensa era muito venenosa. Então é todo um universo sonoro que transporta Mudou muito, pro né, Brasil. esse lance da imprensa daquela época pra cá, assim. Acho que, obviamente, muito pelo advento toda a forma de se fazer comunicação, Sim. mas, porra, era muito diferente, né?
Cara, ficavam perseguindo o Frank, assim, tinha nota em coluna social todo dia dizendo que ele ia lançar um novo perfume que chamava Volare, que é tipo voar em italiano por causa do escândalo que ele tinha dado no avião. Tinha um colunista social do Jornal Globo que fazia isso todo dia, assim. Só pra alfinetar ele, assim. A Frank Amauri vai lançar um novo perfume, chama Volare, porque ele tinha ficado pelado no avião e ele fazia isso tipo, todo dia. Era também um jeito de ficar caçando. É o caça-clique da época. Exatamente, o clickbait deles, Meu Deus. E acho que a gente pode ir pra finalizar já, falar um pouquinho de como que é essa situação atualmente, sem trazer muitos spoilers, porque até hoje é um mistério, né? Até hoje não se sabe quem... Tem muitos indícios de que foi um crime, dá pra cravar que foi um crime, não foi um... E tem um outro nome aí que eu quero saber. Mas ninguém foi formalmente julgado, O Frank foi acusado. Não teve julgamento, então, era all. Cancela o tribunal de júri, tava composto o tribunal de júri, chega um papel, tipo, dissolve o tribunal de júri, não tem réu. Gente, é muito Nunca aconteceu. Eu acho muito e o mais curioso é que a marca voltou. A marca voltou em 2023. A sobrinha do Amauri, que é a Renata Veras. Entendeu? Vendeu na Pinga, que é a loja da filha da Narcisa Tamborindeg, as mochilinhas e tal. E daí tinha meio que desvoltado, eles tinham descontinuado, porque falaram que ia ser por temporada mesmo. E daí no dia depois que a série saiu, que Vítima da Moda estreou, 2 dias depois, a Frank Amauri anunciou que vai voltar. Então acho que é meio um revival, é um momento de várias voltas. De várias voltas. E ele tem que enviar mimos pra você, né? Uns lookinhos, né? Pra você, não pra mim, eu já garanti os meus. Já tem, Eu já fiz acervo. E esse foi o episódio de hoje, gente, sobre aí a nova audiosérie da Audible original, Vítima da Moda. Com o Chico Felitti, por Chico Felitti, não só com o Chico Felitti, mas por Chico Felitti. Quantos episódios são? São 10 episódios, mais ou menos 1 hora cada um, é áudio pra caramba. É isso. Muito obrigada por ter topado participar. Adorei. Nesse podcast que você nunca obrigado, exatamente, foi carregado. Obrigado, volta sempre, tá? Olha isso. Sempre que você quiser voltar, que a porta aberta pra você. Porta aberta, eu sei bem quem é. Um beijo e até a próxima. Olha o episódio que a gente não falou merda. O episódio que falou, você foi promovido.